colocou, o meu modelo fenomenológico é esse daí. Então esse aqui é o... modelo que ele colocou. E se você comparar, é exatamente o que está aparecendo de uma não linearidade no setor de mercado. Quer dizer, não é exatamente. O de cima contém aqueles termos e outros. Se observar f quadrado, f.z, é esse termo aqui, f tilde, fz tilde seria esse daqui. Então, a princípio, ele está considerando um modelo que não quebra a paridade, porque o QC3 dele é zero. E os nossos, a relação entre os QCs, os dele e o meu, são esses fatores aí. O resultado dele, assim, o principal resultado do trabalho é que o vínculo que ele gira. Ele mostra que o QC2 ao quadrado mais QC tilde ao quadrado menos meio QC tilde raiz disso tem que ser menor do que 1,3 vezes 10 na menos 9 GF na menos 4. Esse é um vínculo que ele tira lá, que ele vai... É o trabalho em si, né? Combinar várias coisas e tirar essas relações. Então, o que eu vou fazer até para deixar bem ilustrativo eu vou considerar esse modelo geral aqui. Eu vou tomar um caso particular de Bohr ínfimo, só para seguir a linha daquele trabalho inicial. Então, lembrando, né, para uma não linearidade de Bohr ínfimo no setor de hipercarga, que QC1 era igual ao QC2, que era 1 sobre 2 beta ao quadrado, e o QC3 é igual a zero. Só para colocar assim, só para a gente usar esse vínculo para vincular o parâmetro de Bohr ínfimo. É isso que eu quero. Porque se QC1 é igual ao QC2, as constantes são iguais. Só me sobra uma constante, que é o beta. Então, vou colocar pelo menos. O caso em particular de Bohr ínfimo. Então, nesse caso, o nosso QC1 é igual ao QC2, que era 1 sobre 2 beta ao quadrado. QC3 é igual a zero. Então eu vou tomar, nesse ladrante que a gente está estudando, essas condições aqui. Então, nesse caso, a gente pode comparar, descobrir quem é o QC e o QC barrado. Então, o QC e o QC barrado, tudo se coloca, aqui tem 2 QC1, o fator 2 vai se cancelar, então no fundo fica seno de 2 θ cosseno ao quadrado de θ sobre 16 beta ao quadrado. Isso significa QC igual a QC tilde, ficaria
aquele seno do teto do ângulo é reconhecido. Né? Então, o melhor valor que você tem para ele é que o seno ao quadrado do ângulo de um ângulo ele é aproximadamente 0,23. Daí, claro, é só escrever o seno de 2 θ e o seno ao quadrado em termos de seno ao quadrado. E depois fazer a conta. Se não me engano, você consegue reescrever o seno ao quadrado de 2 θ em termos da massa do átomo e da massa do Z. E aí, tendo as estimativas das massas, você consegue descobrir esse valor de 0,23. Só escrever seno de 2 θ como seno raiz de seno ao quadrado de 2 θ daria 4 seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de θ só utilizando aqui seno de 2 θ e 2 seno cosseno. Esse seno ao quadrado de θ é 0,23, a conta ficou aproximadamente 0,84 seno ao quadrado menos seno ao quadrado de θ 0,77. Daí, se você joga tudo isso daqui, faz a conta, o resultado fica, quer dizer, eu vou pegar esse beta quadrado e vou multiplicar do outro lado. Eu vou tirar beta quadrado e menor para alguma coisa. É só botar no calculador essas coisas. O resultado ficou o seguinte. Fica 61,7 10 ao quadrado. Ah não, pera, tem um resultadozinho. Ficou 38,1 10 em sexta. Peguei esse aqui, já é na menos 4, então o lado fica já na 4. E o beta quadrado vai do outro lado. Aí é isso daqui. Esse valor aqui. Daí se você tira a raiz, aí sim fica 61,7 vezes 10 ao quadrado. Daí, novamente, lembra que no começo da aula eu coloquei os operadores de dimensão 6 e os operadores de dimensão 8. Eu sempre escrevia aquilo como sendo um cutoff lambda a uma potência.
Aqui também, esse beta ele tem dimensão de massa ao quadrado. Então, o pessoal que coloca na literatura, eles sempre colocam alguma constante que isso tem dimensão de massa. Então, no fundo, esse beta, a gente pode ficar comparado com o que tem na literatura, escrever ele como sendo, colocar esse n, que é o que está nos caras, ao quadrado. Eu sei que esse n tem dimensão de massa. Eu quero tirar um vínculo nesse n. Daí basta apenas tirar uma outra raiz. E daí fica em termos de GF. Aqui é quadrado. Então o que você tem é que o n, esse de y, só para dizer que é no setor de hipercarga que você fez as manipulações, vai dar 78,5 GF. Então isso seria a restrição. No fundo é uma restrição ao parâmetro do Orífero, só que eu estou escrevendo apenas dessa maneira que é mais conveniente na literatura. Então essa é a restrição via acoplamento três focas C0. Então isso é que não tinha sido feito, entendeu? Cara, vamos dizer assim, tá com queijo e a faca na mão era só aplicar as coisas e tirar aqui. Isso que ficou faltando nesse trabalho. Mas é interessante, eu vou apagar o quadro aqui, é que já existem também, a teoria do Orífero já é bem conhecida. Então, existem várias restrições desse parâmetro beta, ou equivalentemente no parâmetro n. Pode ser de átomos, outras coisas. Mas também no ano passado saiu um PRL fixando beta via interação de quatro focos. Que é o que eu vou citar aqui. Acho que eu posso apagar já utilizou isso. E ainda bem, eu já dando um spoiler, o resultado ficou próximo daquilo. Claro que eu posso ter errado nas contas, mas como a conta ficou próxima, eu falei, nem quero rir nessa conta aí, se eu achar ruim eu vou ficar deprimido. Mas a princípio, fica feliz. mas acho que não tem erro não. Se descobrir também, nem me fala. Eu tô brincando pra falar sério. Deixar errado não pode corrigir. Então, referência. Marcos. Coloquei o archive aqui, mas já foi publicado isso. Bem recente, foi no ano passado. Isso aqui virou o PRL.
parecida com a do Valdemar, só que agora vou colocar assim, vínculo. Então, parâmetro de bolinha. Via espalhamento de 4 fótons. Ou seja, o processo que eles analisaram se tem próton, 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 e aqui sai, são os 4 fótons. Ou seja, se você analisar as seções de choque desse processo aqui e considerando, isso aqui é importante, quando eu digo Bohr-Infeld, o que ele fez aqui foi Bohr-Infeld no setor eletromagnético. Só colocar. Ou seja, o modelo deles é L de Bohr-Infeld como sendo beta-2 menos raiz 1 sobre 2 beta quadrado. E aqui, ao invés de aparecer aquele campo B em linha, aparece de fato o fóton. Seria F em quadrado. E o outro termo 16 beta 4 F quadrado. Ou seja, aqui eu vou expandir a raiz, vou gerar os acoplamentos quânticos que vão estar aqui. E o que ele fez foi, analisando a teoria de Bohr-Infeld no setor agora eletromagnético, ele fixou um limite para esse beta aqui. Então, o resultado, só colocando aqui F menos é o nosso foco. Então, o vínculo que ele obteve foi novamente eu vou escrever o beta como sendo aqui eu vou só melhorar a notação. Vou colocar assim, um M eletromagnético. Só para ficar diferente daquele. O resultado foi que esse M eletromagnético ele tem que ser maior ou da ordem de 100 G. Então, esse foi o resultado deles. E ele também comenta que se você... Então, a coisa está ficando na hora do GeV, sem GeV. Isso aqui é um caso puramente eletromagnético. Mas ele solta uma nota, não é uma visão que você bota muito, mas se você fizesse um Bohr-Infeld no setor de hipercarga, que foi o que a gente fez
X ali. Então tem um game de Y, que é a função que eu estou usando, ele ficaria maior ou da ordem de 90G. Então essa aqui seria a restrição via plataformas. A gente observa que 90 GeRs e quase 80 GeRs são muito próximos. Claro que se espera que a interação com os Z0 é uma interação mais fraca, então o bound seria pior. Mas a coisa está muito consistente, coisas bem próximas. Os parâmetros. Claro que aquele parâmetro mais restritivo e portanto o DBD é melhor. Você tem. Mas acho que aqui fecha a discussão que eu queria colocar, que é assim, mostrar esses acoplamentos em números neutros, faltam Z0, e também colocar a situação no momento que a gente está vivendo, né? Que é que os resultados estão saindo, as pessoas estão tirando resultados da LHC para vincular esses parâmetros. Esse parâmetro já é o que tinha atualmente. Esse aqui é o que já poderia ser feito, né? Só combinar os resultados do logaritmo. Resultado o trabalho do log meio ali, que saiu exatamente 80 gemas. Comparado com 90, eu acredito que, se eu não errei na conta, as coisas estão indo bem, né? Tá bem próximos. Então, antes de dar um intervalo, a ideia seria, eu fechei essa parte aqui, acoplamentos anômalos faltam Z0. Depois eu vou retomar essa discussão via setor S2. E vou também colocar outras referências, não tem só essa. O acoplamento de falta Z0 tem, por exemplo, trivértices. Aqui a gente só ficou restrito a quadrivértices. Tanto aquele exemplo de dimensão 6, como as questões via não linearidade, são todos acoplamentos quárticos. Eu não sei exatamente como você conseguiria algum modelo teórico introduzir trivértices. Ainda está difícil gerar isso. Tinha que ter um modelo teórico para fazer isso. Talvez quebrando na hora essa coisa saia. Mas já tem resultados experimentais para isso. Esses resultados não experimentais, fenomenológicos. Impondo restrições em trivértices anômalos. Faltam Z0. Então é uma questão que está ali, tem resultado e ninguém ainda a princípio está aplicando. E outras coisas também envolvendo outros setores que eu vou fazer. Então eu termino essa parte aqui, que eu acho que eu fecho bem com esses resultados. Espero não ter erros ali, né? Senão estamos ferrados, mas tudo bem. Vou dar um intervalo agora, a gente tem que descansar um pouco. E daqui a pouco eu vou retomar a discussão, quer dizer, eu vou começar uma nova discussão que é introduzir no campo externo. A gente tem os vértices anômalos, como que